nome é Surari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de teoria literária. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é comentar sobre um tipo de narrador extremamente interessante, muito comum na literatura moderna e contemporânea, que é o narrador não confiável. O narrador não confiável é uma teoria que unicamente vai se aplicar primeiro a narradores em primeira pessoa. Você não vai encontrar ele em narradores em terceira pessoa de todos os tipos possíveis, seja de ciência seletiva, seja o narrador onipresente, onisciente, padrão. Ele só acontece, na verdade, em narrador em primeiras pessoas de qualquer tipo, porque tem que ser um narrador que seja um personagem, ou seja, que seja uma pessoa. O narrador não confiável nada mais é do que aquele narrador que nós, como leitores, colocamos questionamento sobre o discurso dele, sobre o que ele está falando. A gente começa a desconfiar daquilo que ele diz como mentira. Isso normalmente vai acontecer por causa da falta de conhecimento que uma pessoa tem globalmente de algum conteúdo, de algum acontecimento, pelos próprios vieses desse personagem, pela perspectiva distorcida e muitas vezes até tendenciosa de algumas ações que ele vai ter, que vai fazer com que nós, leitores, comecemos a desconfiar da veracidade dessas informações que este narrador está trazendo pra gente. O que vai acarretar, claro, numa interpretação completamente diferente do livro. Já é uma coisa muito comum no próprio realismo brasileiro, com Machado de Assis, é uma coisa que você vai encontrar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Dom Casmurro, mas eu creio que isso brilha mais, sobretudo aqui na literatura brasileira, a partir do século XX, ali com Graciliano Ramos, com Guimarães Rosa, com a Clarice, e apesar de ser uma técnica muito simples, porque basta ser um narrador em primeira pessoa, que ele já pode começar a ser enquadrado como um narrador não confiável, porque ele pode ter os próprios vieses, os próprios preconceitos, as próprias interpretações que vão levar a gente a entender o livro de formas diferentes. Mas é uma técnica muito útil que é usada para dar ambiguidade no conteúdo, é uma técnica para estimular a inteligência do leitor, para criar suspense, e foi muito útil na literatura moderna e contemporânea, porque muito que a gente discute hoje na literatura é a subjetividade da realidade. Você pode acreditar ou não que a verdade é relativa, por exemplo, mas hoje, querendo ou não querendo, muitas das pessoas acreditam que a verdade é simplesmente relativa. Cada um tem o seu modo de ver o mundo. O narrador não confiável é uma técnica que ajuda muito bem a explorar essa característica muito humana que está acontecendo nos dias de hoje. As características do narrador não confiável, elas podem variar, são variadas, na verdade, e elas podem ser extremamente mais profundas e filosóficas, inclusive. Mas eu separei algumas aqui que me parecem mais pontuais e que, de certa forma, são fáceis de você identificar. A primeira é que o narrador não confiável ele possui uma perspectiva limitada dos eventos que estão acontecendo ali na história. Como ele só pode ter, por exemplo, a própria experiência dele ou a experiência dos outros a partir daquilo que os outros contaram para ele, tudo que ele vai narrar ali vai ter essa sensação de incompletude, porque não existe nada garantindo para esse narrador de que os fatos ali são verídicos. E não só isso, mesmo que ele tenha todos os fatos verídicos ali, ainda vai ser uma perspectiva limitada, porque ele só tem aquela experiência que ele teve, ele não teve, por exemplo, o outro lado do evento. Se ele está narrando uma discussão que teve entre muitos personagens e ele estava no meio, ele pode dizer os sentimentos que ele teve, as feições que ele olhou, mas ele não pode ver, por exemplo, a feição que ele mostrou para outro personagem ou que outro personagem estava sentindo naquele momento. A segunda coisa é que vai ser uma narrativa enviesada. O personagem ali que vai estar narrando a história, ele tem suas próprias opiniões, seus próprios preconceitos, seus próprios interesses, e isso vai influenciar diretamente na forma como ele vai interpretar as situações que ele experienciou e que ele está narrando. E o leitor, muitas vezes, ele vai ter que ser inteligente, porque o narrador em primeira pessoa ali muitas vezes não é o mocinho da história. É o que acontece, por exemplo, em São Bernardo com Paulo Honório, do Graciliano Ramos. É o que acontece, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em Dom Casmurro. Quer dizer, os personagens vão narrar e interpretar o que eles acham que é aquilo. A outra coisa já é uma característica muito mais direta, que são as mentiras e omissões. O narrador ele pode muito bem mentir e omitir as informações que ele está passando para o leitor, porque podem ser situações que ele concorde que sejam ruins, que ele fez e que ele, de certa forma, tem alguma vergonha de passar aquilo, porque ele ainda quer sair ganhando, de alguma forma, mesmo que seja enganando o leitor. Isso é muito comum também em São Bernardo, porque você percebe que o Paulo Honório, que vai estar escrevendo a obra do Graciliano Ramos,
ele manipula muito bem a forma que ele vai levando e vai guiando a história. E ele de fato tenta moldar um pouco como que a percepção do leitor deve ser guiada, no sentido de tipo, olha, eu acho que eu mandei matar um cara aqui, eu vou passar isso muito por cima, não vou explicar muito como isso aconteceu, mas um leitor inteligente, um leitor que vai estar ciente do narrador não confiável, vai ver essa situação, esse personagem morrendo do nada, e vai associar o Lé com o Cré e vai perceber que o Paulo Honório mandou matar esse personagem específico. Outra coisa que soma também é a inconsistência desse narrador. Ele pode trazer informações e do nada ele dizer de outra forma, ou por exemplo uma declaração que ele diz como narrador, mas que como personagem ele diz uma coisa completamente diferente, o que na verdade vai começar a bagunçar nós como leitores para entender o que é de fato veracidade e o que é mentira, mas é um sintoma muito importante para você identificar já de cara esse narrador não confiável. Mas que eu percebo, a inconsistência é um pouco rara, ela acontece, mas ela é rara. A outra coisa são as motivações, né, que o narrador tem, principalmente contando aquela história. Às vezes ele tem algum intuito ali para querer escrever aquilo, e ele vai criando formas de manipular a gente como leitor mais uma vez, para se proteger ou para atacar outros personagens. Porque a partir do momento que a pessoa começa a escrever sobre a vida dela e ela percebe que a vida dela, muitos dos erros que aconteceu foram por causa dela, ela vai querer se justificar, principalmente se ela for muito orgulhosa, muito arrogante, o que é muito comum desses personagens modernos. Isso, por conclusão, a junção dessas todas as características vão levar a gente ao fim, que é a ambiguidade da compreensão desse texto. Você vai ter a leitura completamente enviesada por esse personagem, ou uma leitura que vai além do que está escrito, que vai te obrigar a tentar interpretar o que o leitor, o que o personagem, melhor dizendo, quis dizer com aquele texto, que ele está escondendo ali por baixo daquele texto. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Mas agora vem a grande dúvida. Se um narrador em primeira pessoa, ele é um personagem, ele é uma pessoa com seus próprios vieses, e tudo aquilo que ele está narrando, portanto, é enviesado, porque ele é uma pessoa e ele acredita de uma forma, seria todo narrador em primeira pessoa um narrador não confiável? Sim e não. Os narradores em primeira pessoa, por exemplo, do romantismo, é muito difícil você qualificar como narrador não confiável, apesar dele já poder trazer algumas dessas características, porque a primeira pessoa, por exemplo, do romantismo, ela tem um objetivo diferente, que é o objetivo da intimidade. Quando você pega um texto romântico, ele é escrito como se fossem cartas, como se fossem diários, é como se alguém tivesse achado aquele diário e tivesse entrando no íntimo, ou melhor dizendo, no espírito daquela pessoa para entender o que ela foi, sabe? E por isso que eram usados as narrativas em primeira pessoa. Antigamente também eles tinham outros objetivos com o narrador em primeira pessoa, que quando a gente começa a entrar na era moderna, a partir já do realismo, talvez a gente possa considerar sim todos os narradores em primeira pessoa como narradores não confiáveis. Porque todo narrador em primeira pessoa é narrado por uma pessoa com seus próprios vieses, com as suas próprias perspectivas e, portanto, ele não vai poder ser confiável. Esse narrador ele tem as suas próprias impressões, as suas próprias motivações, os seus próprios preconceitos que vão fazer com que ele interprete e passe essa informação de forma diferente. Principalmente ao narrador em primeira pessoa que tem a sua visão limitada, ele não sabe todas as informações, ele não tem um conhecimento geral de tudo que aconteceu numa história. E muitas vezes, sem querer, esse narrador em primeira pessoa, por desconhecimento, vai passar informações erradas pra gente. A confiabilidade desse narrador vai depender da veracidade e da credibilidade que ele passa pro leitor. Só que aí a gente entra num problema, e num problema muito grande. Vamos pegar, por exemplo, Dom Casmurro, que é um livro escrito em primeira pessoa, totalmente enviesado pelo olhar do Bentinho. Ele narrou toda a história através da sua perspectiva, ele tirou as suas próprias conclusões, ele contou do jeito que ele queria, ele omitiu o que queria, ele contou o que queria. Quando você termina Dom Casmurro, ou um pouco antes de terminar, na verdade, você percebe que o Bentinho não é uma pessoa confiável, não é um narrador que está ali para buscar a verdade de fato, porque ele tem tanta certeza daquilo que ele está dizendo que ele não está procurando te convencer, muito menos se convencer. Ele está narrando como se fosse um fato verdadeiro. O problema é, isso anularia o Dom Casmurro, por exemplo, porque se a gente considerasse que todo o testemunho que o Bentinho fez é falso, o que é verdade nesse livro? A gente anularia a obra? Qual que seria o fim disso tudo? E é por isso que tem que tomar certo cuidado com essa teoria do narrador não confiável, porque a gente tem que confiar nela, tem que entender ela, a gente pode identificar ela, mas a gente para num ponto.
Porque a partir do momento que a gente começa a duvidar do testemunho do Bentinho, por exemplo, lá em Dom Casmurro, é esse único testemunho que a gente tem da obra. A obra é esse testemunho, na verdade. Ou seja, mesmo que seja mentira, a única informação que a gente tem dessa história, portanto, é o testemunho do Bentinho, e é ela quem a gente vai estudar. Porque justamente, principalmente em Dom Casmurro, o que importa não é muito a história em si que está sendo narrada, mas como é narrada e a crítica que o Machado de Assis quer fazer à aristocracia brasileira da época. Quer dizer, é claro que para interpretar o verdadeiro significado da história e só da história, o testemunho ele invalidaria muita coisa, porque a gente perceberia logo de cara que o narrador desse livro não se trata de um narrador confiável. Mas volto a repetir, é o único material que a gente tem dessa história, é o único testemunho que a gente tem da história e é ela que a gente vai estudar. O interesse do narrador não confiável, sobretudo no Dom Casmurro, por exemplo, é fazer com que o leitor se sinta incentivado a interpretar a natureza da verdade daquilo que o Bentinho está narrando. Você entender que a narrativa é feita por um narrador não confiável deixa o testemunho com uma profundidade e com uma complexidade infinitamente superior do que quando o narrador era a voz de toda a verdade. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. E valeu!